Capítulo 20. Como permanecer dentro da vontade de Deus? Como é maravilhoso acreditar no sonho. Mais maravilhoso ainda é combater por toda a vida e dizer, no final, que o sonho é real. Essas são as palavras do poeta norte-americano Edwin Markham. Salomão disse isso desta forma: melhor é o fim das coisas que o começo. Eclesiastes 7:8. É algo maravilhoso descobrir a vontade de Deus, mas algo ainda mais maravilhoso é permanecer nela pelo restante da sua vida. Dizer no final, eu fiz a vontade de Deus. Quando Paulo chegou ao final de sua vida, depois de cumprir o plano de Deus, ele pôde dizer com confiança e segurança, o tempo da minha partida é chegado, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Veja isso em 2 Timóteo 4, do 6 ao 8. Ao final deste livro, a minha oração sincera é que você não apenas descubra qual é a vontade de Deus, mas que também um dia possa ouvir essas palavras esperadas do Mestre. Muito bem, servo bom e fiel. Nem todos que iniciam a corrida a completarão. Permaneça no seu campo de batalha. Em 2 Samuel 23, lemos sobre os valentes de Davi. Não era um grande exército, mas era um exército agressivo. Eles dominavam suas armas de forma impressionante. A Bíblia diz que eles podiam dividir um fio de cabelo com suas fundas e com a mão esquerda, ver em 2 Crônicas 12:2. Um desses homens era Adino. Este brandiu sua lança contra 800 e os feriu de uma vez. Veja 2 Samuel 23:8. Abissai alçou a sua lança contra 300 e os feriu. Benaia, filho de Jeoiada, feriu ele 2 heróis de Moabe. Desceu numa cova e nela matou um leão no tempo da neve. Matou também um egípcio, homem de grande estatura. O egípcio trazia uma lança, mas Benaia o atacou com um cajado. Arrancou-lhe da mão a lança e com ela o matou. Depois dele, Samá, filho de Agé, o Arita, quando os filisteus se juntaram em Lei, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia de diante dos filisteus. Pôs-se Samá no meio daquele terreno, e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou um grande livramento. Veja 2 Samuel 23, 11 e 12. Samá teve uma vitória avassaladora contra probabilidades impossíveis, e pela sua coragem e valor, Deus trouxe um grande triunfo a Israel. 3 palavras de sabedoria que irão ajudá-lo a permanecer na vontade de Deus. 3 qualidades que são inegociáveis se você quer continuar até o fim e cumprir a vontade de Deus para a sua vida: integridade, foco e perseverança. Integridade, foco e perseverança. Dê atenção no começo ao que importa no fim. Quando o inimigo vem atacar a sua vida, ele não vai começar com aquilo que você cuida com mais atenção. Ele vai atacar o seu campo de ervilhas, aquilo que ele imagina que você não se importará em defender e onde ele acha que você vai fazer uma concessão. Nessa concessão, ele estabelecerá uma fortaleza para tomar o domínio da sua vida. Um casal acaba de se casar. Eles estão tão apaixonados que não conseguem deixar de estar juntos um do outro. Mas alguns anos depois, uma transformação radical ocorre. Eles se odeiam e querem se divorciar. Você pergunta, como isso aconteceu? Salomão escreveu, são as raposinhas que estragam as vinhas. Veja em Cantares 2:15. Um pouco de desonestidade aqui, um pouco de desrespeito ali, uma palavra ofensiva, uma transgressão não perdoada e logo uma raiz de amargura se instala. E não demora muito para que o inimigo tenha estabelecido com êxito uma fortaleza no relacionamento daquele casal. Daquela área comprometida, ele continuará a atacar o casamento deles até destruí-lo completamente. Ter integridade significa se importar com as pequenas coisas e ser tão vigilante sobre elas quanto sobre as grandes coisas. Em vez de ver o quanto podemos nos aproximar do despenhadeiro do pecado sem cair, devemos procurar evitar até a aparência do mal. Veja 1 Tessalonicenses 5:22. Em vez de perguntar até onde posso fazer concessões, devemos estar constantemente
buscando elevar o nosso padrão pessoal para sermos mais semelhantes a Jesus. Uma vez que a semente tenha sido plantada, a árvore, embora ainda não esteja totalmente madura, já nasceu. É muito melhor esmagar as sementes do pecado antes que elas sejam plantadas do que ter de tentar cortar uma floresta gigantesca de compulsões e vícios malignos. Susanna Wesley deu ao jovem John Wesley: se você pretende julgar a legalidade ou a ilegalidade do prazer, então adote essa regra simples. O que quer que enfraqueça sua razão, afete a sensibilidade da sua consciência, obscureça a sua sensibilidade a Deus e retire o prazer pelas coisas espirituais, isto é pecado para você. Ter integridade significa ser brutal com o pecado. Se quisermos ser homens e mulheres íntegros, isso não acontecerá por acaso. A integridade requer bravura e determinação. Jó disse: até que eu expire, nunca afastarei de mim a minha integridade. A minha justiça me apegarei, e não me alargarei. Não me reprova a minha consciência por qualquer dia da minha vida. Veja em Jó 27, do 5 ao 6. Ter integridade significa fazer a coisa certa, mesmo quando isso representa ficar só. Ter integridade significa fazer a coisa certa mesmo quando ninguém está olhando. Jesus disse: não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido. O que vocês disseram nas trevas será ouvido à luz do dia, e o que vocês sussurraram aos ouvidos dentro de casa será proclamado nos telhados. Veja em Lucas 12, 2, 3. Caráter é quem você é quando ninguém está te olhando. Este é o seu verdadeiro eu. A maior parte do tempo, as falhas de caráter se escondem por baixo da superfície invisível para o observador casual. Pessoas tomam muito cuidado para se certificar de que ninguém veja os problemas ou suas imperfeições, mas se não forem tratadas, essas imperfeições invisíveis amadurecem e se tornam doenças muito públicas. Como pode um homem tão poderosamente usado por Deus cair? Isso acontece. Uma área da sua vida aparentemente insignificante que não está consagrada a Deus de cada vez. Uma pequena concessão aqui, uma imaginação cheia de luxúria ali. Cada concessão parece tão inconsequente. O pecado começa como um animalzinho de estimação bonitinho, mas ele cresce e se transforma em uma fera que nunca se satisfaz. À medida de que é alimentado, ele se torna cada vez mais e mais faminto. No final, ou você matará a fera ou ela o matará. O diabo é muito paciente. Ele está disposto a esperar, às vezes por muitos anos, enquanto o pecado amadurece. Mas quando o inimigo estiver estabelecido uma base de apoio na vida de alguém, ele não vai parar até que tenha destruído aquela pessoa, ou até que aquela pessoa destrua a base de apoio dele. Em Salmo 37, do 37 ao 38, nota o homem sincero e considera o reto, porque o fim desse homem é a paz. Quanto aos transgressores, serão a uma destruídos, e a posteridade dos ímpios será exterminada. O monge alemão Thomas A. Kempis: feliz é o homem que tem a hora de sua morte sempre diante dos seus olhos. Uma vez que existe um fim definitivo, além da hora da nossa morte e além do túmulo. Imagine se você tivesse a oportunidade de escrever o seu próprio obituário. O que você colocaria nele? O que você queria que ele dissesse? Rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Veja em Efésios 4, 1. Vamos nos propor a viver uma vida digna do chamado, uma vida íntegra, importando-nos do princípio com o que importa do fim. Não se distraia. Vi muitas pessoas que foram chamadas para um campo específico, mas ao longo dos anos elas se distraíram, perderam o foco e se desviaram para as laterais do seu campo. E algumas vezes entraram em outros campos para os quais nunca foram chamados a servir. Se quer permanecer no centro da vontade de Deus para a sua vida, precisa se decidir a ficar no meio do campo para o qual Ele o chamou e permanecer focado sem permitir que o inimigo o distraia desse chamado. Em Madrid, na Espanha, fui ver a minha primeira e única tourada. Testemunhei a morte brutal de meia dúzia de touros naquela noite. A maioria deles foi criada longe da civilização e raramente havia visto seres humanos antes. Quando soltaram, no meio daquele caos barulhento da arena de touros, eles começaram a ficar furiosos, olhando em volta em busca de um alvo para atacar.
Ali no meio da arena estava o matador. Ele começou a sacudir a sua capa e o touro ficou furioso. Esses touros não domesticados, essencialmente animais selvagens, são máquinas de matar de 1 tonelada. Eles poderiam facilmente pisotear, esmagar ou destruir aquele pequeno homem sacudindo sua capa até a morte. Mas o toureiro tem uma arma secreta, a distração. O touro ataca o matador repetidamente, aproximando-se cada vez mais do seu oponente. Mas exatamente quando o touro está a ponto de atingir o seu alvo, de repente outro homem entra, vindo das laterais, e atinge o touro com uma lança e depois foge. O touro vira-se para o seu atacante inesperado e começa a avançar em direção a ele quando outro homem corre, vindo do lado oposto, e o atinge com outra lança, fugindo em seguida. As lanças ficam penduradas na pele grossa do touro. Esse ataque periférico tem uma finalidade muito importante. Ele efetivamente distrai o touro do seu alvo principal, o matador. Se o touro pudesse simplesmente continuar focado em um alvo, ele quase que certamente venceria todas as lutas. Mas ele está constantemente mudando seu alvo, indo de uma distração a outra. O touro não percebe O que o touro não percebe é que ele está em uma corrida contra o tempo. O sangue que está correndo das feridas das lanças começa a enfraquecê-lo. Minuto após minuto, o touro fica mais fraco, mais lento e mais débil. Finalmente, ele cai na arena, e é então que o matador entra em cena para o golpe fatal. Por intermédio do Espírito Santo, somos equipados para viver vidas frutíferas e eficazes, realizando tudo o que Deus tem para fazermos. O diabo não é páreo para o Espírito de Deus que vive dentro de nós. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Mas assim como o toureiro, o inimigo tem uma arma secreta, a distração. Se o diabo não puder nos parar, ele tentará nos sabotar com uma distração atrás da outra. O diabo sabe algo que costumamos esquecer, que estamos em uma corrida contra o tempo. Assim como acontece com o touro, cujas feridas estão sangrando. O tempo está se esgotando para todos nós. Cada minuto em que estamos distraídos do que Deus nos chamou para fazer é um minuto mais perto do fim da luta. O diabo usará até coisas boas como distrações se ele puder nos manter longe das coisas melhores que Deus tem reservado para nós. Em Tiago 4,14, nossas vidas são descritas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Não existem horas suficientes para um dia para fazer tudo. Não existem anos suficientes na sua vida para fazer tudo. Não existe sangue suficiente nas suas veias para sangrar por tudo. É por isso que é tão importante que você escolha as suas batalhas com sabedoria. Não se distraia e sacrifique o que é melhor no altar do que é bom. Em 1 Coríntios 9:24, Paulo nos encoraja a corrermos a corrida das nossas vidas, de tal maneira que a vençamos. Uma pessoa que está correndo para ganhar faz a escolha de renunciar a tudo o mais em nome do prêmio. Reinhard Bonnke, um jornal havia disseminado mentiras tenebrosas a seu respeito. Seus amigos, zelosos pela sua reputação, incentivaram-no a responder. Quando ele orou, o Senhor falou com ele e disse: "Você é um trabalhador na minha colheita. Não interrompa a colheitadeira de grãos apenas para apanhar um rato." O diabo, se ele conseguir mantê-lo distraído caçando ratos, poderá roubar de você a sua colheita. John Maxwell escreveu: "Aos 60 anos, agora olho para trás, para a minha juventude, e envergonho-me quando penso na minha ingenuidade. A caixa de ferramentas da minha experiência tinha apenas uma ferramenta dentro dela, um martelo. Se tudo o que você tem é um martelo, tudo parece um prego. Então eu batia e batia, combati em muitas batalhas que não deveria ter lutado." Paulo nos exorta: evita, porém, as controvérsias tolas, genealogias, discussões e contendas a respeito da lei, porque essas coisas são inúteis e sem valor. Veja em Tito 3:9. Observe que Paulo não chamou essas controvérsias, discussões e contendas de coisas pecaminosas. Ele as chamou de coisas inúteis e sem valor. Ainda que alguma coisa não seja necessariamente um pecado, ela ainda assim pode nos distrair do que é importante. O diabo também tem um plano para você, e o plano do inimigo é torná-lo ineficaz e infrutífero. Ele adoraria que você encostasse a sua ceifadeira na cerca e fosse caçar ratos. Se ele não consegue impedi-lo, tentará sabotá-lo, tentará distraí-lo da sua missão. Ignore-o, mantenha os olhos no prêmio, continue lutando no meio do seu campo e corra a sua corrida de tal maneira que você vença.
Nunca desista. Todos nós queremos descobrir qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Mas quando a descobrimos, isso não é o fim, é apenas o começo. Quando tiver recebido a sua missão de Deus, então terá de se colocar no seu campo e lutar até que Deus lhe dê a vitória. Isso requer uma qualidade que poucos parecem possuir: perseverança. Em Efésios 6, nos é ordenado: revestivos de toda a armadura de Deus. Os versículos 13 e 14 dizem algo importante: e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis, estai, pois, firmes. Em outras palavras, depois que você fez toda a preparação para permanecer, agora só resta uma coisa a fazer: estar firme. É aí que muitas pessoas perdem. Elas caminham grandes distâncias para descobrir qual é a vontade de Deus para as suas vidas. Frequentam seminário, leem livros, recebem palavras de profecia. Elas se preparam de todas as maneiras possíveis, mas quando a pele delas começa a queimar no calor da batalha, elas largam as armas e se retiram. Estamos sempre à procura de atalhos, dicas e truques. Você pode ser extraordinariamente dotado, talentoso, ungido e abençoado, mas sem perseverança você tem pouco impacto, porque as grandes vitórias estão sempre do outro lado das grandes batalhas. A palavra perseverar é composta do prefixo per, que significa através, e severar, a vitória vem para aqueles que avançam através de batalhas severas até o outro lado, sem desistir. Alex Mackenzie disse: a capacidade de se concentrar ou perseverar em um rumo sem distração ou desvio é um poder que capacitou o homem de habilidade moderada a alcançarem alturas de realização não atingidas pelos gênios. Eles não têm outra fórmula secreta além da perseverança. Ellen Hayes: nada é bom sem perseverança. Louis Pastor disse: a minha força está unicamente na minha tenacidade. A Bíblia diz que Eleazar lutou por tanto tempo e com tanta força em uma batalha que sua mão congelou e ficou pegada à espada. Veja 2 Samuel 23:10. No que se refere a cumprir a vontade de Deus para a sua vida, a perseverança não é uma opção, ela é um imperativo. Se você largar o chamado de Deus, você nunca o cumprirá. O que fazer quando as coisas ficam difíceis? Permaneça firme e não desista. O que fazer quando o inimigo começa a atacar de todos os lados? Permaneça firme e não desista. O que fazer quando enfrentamos dificuldades financeiras, problemas de saúde, traição, abandono, rejeição e dor? Permaneça firme e não desista. A batalha pertence ao Senhor e Ele a vencerá no tempo dele. A nossa parte não é questionar, a nossa parte é obedecer, permanecer firme até que Deus dê a vitória. Quando chegar o dia de deixarmos este mundo, oro para que a espada tenha de ser arrancada à força dos nossos dedos sem vida. No final, que não sejamos encontrados sentados diante de uma televisão, mas que possamos ser encontrados com os nossos pés fincados no campo que Deus nos designou. Nunca desista, nunca recue, nunca se renda ao inimigo. O cumprimento da vontade de Deus para a sua vida não tem a ver apenas com você. Ele tem a ver com seus filhos e seus netos e com o futuro do reino eterno de Deus. Portanto, fique firme, lute e resista até o fim, e Deus lhe dará a vitória em nome de Jesus. Esse não é o fim, é apenas o princípio.